no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente terça-feira para você que segue na Rádio Bandeirantes Campinas. O Jornal Gente de volta amanhã a partir das 8 horas, depois do Primeira Hora aqui na RB e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando neste dia 2 de dezembro de 2025 e até às 11h30 da manhã, o microfone da Rádio Bandeirantes Campinas está aberto para levar informações do que de mais importante acontece aqui na região metropolitana e os destaques também do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, com equipes espalhadas por todos os cantos para você não perder nada de importante. Até às 11h30, quando o Carlos Henrique traz no Nossa Área o noticiário dos times de Campinas. Meio-dia tem o Nossa Área edição nacional falando da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Atrações que você terá na programação da Rádio Bandeirantes. Você ouviu o Ricardo Capriotti dando a escalação do time que estará naquele que eternamente será conhecido como Scratch do rádio, o time de esportes da Rádio Bandeirantes. Amanhã às 7 da noite tem Fortaleza e Corinthians, 7h30 transmissão da Rádio Bandeirantes para Juventude Santos. Amanhã tem São Paulo Internacional e também a rodada que pode, a partir das 9h30 da noite, terminar com o título do Flamengo, campeão brasileiro, e o Palmeiras tentando manter vivas as esperanças até a última rodada. Atlético Mineiro e Palmeiras, simultaneamente tem Flamengo e Ceará, partidas que a Rádio Bandeirantes Campinas leva todas as informações e as emoções diretamente para você. A nossa equipe está a postos para você ficar por dentro de tudo, seja por qual plataforma você estiver nos acompanhando. Excelente terça-feira para quem está conosco pelo FM 85.7, na faixa estendida do rádio. Um grande abraço a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br e a você que nos acompanha com imagens direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você entrar agora no YouTube, colocar ali na barra de pesquisas Rádio Bandeirantes Campinas, já vai chegar ao nosso canal de vídeos, que conta também com a sua inscrição. Já somos 60 mil pessoas nessa comunidade. Faça parte você também. Esse é um espaço para você receber as notificações a cada novo programa iniciado aqui nos estúdios da RB e também participar conosco. É só se inscrever que você manda a sua mensagem de texto pelo YouTube. Se preferir, WhatsApp liberado a partir de agora pelo DDD 19 97102 1493. 19 97102 1493. Equipe técnica postos com Leandro Lopes na mesa de som, com Edson Freitas na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber. Orientação para você que está nas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Nesse momento o trânsito é carregado para você que precisa ir a Itupeva, que você que precisa ir a Cabreúva ou utilizar a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto no trecho urbano de Jundiaí. Praticamente toda Dom Gabriel travada agora por excesso de veículos. Não há registro de acidentes, mas um congestionamento acima do normal. Isso também reflete na rodovia Anhanguera para o motorista que segue sentido São Paulo. Trecho ali do entroncamento no quilômetro 62. Segue até um pouco à frente também para quem precisa ir à capital paulista utilizando a rodovia Anhanguera. Seguindo viagem pela Anhanguera, o motorista tem boas condições até a chegada à cidade de São Paulo.
Rodovia dos Bandeirantes também tem um trânsito acima do normal hoje registrado no trecho da Bandeirantes que passa por Jundiaí. Também um pouco antes do entroncamento com a Dom Gabriel, o motorista precisa ficar atento ao excesso de veículos. Ainda assim, a melhor opção para ir à capital paulista é a Rodovia dos Bandeirantes. No trecho que passa por Campinas, a Anhanguera com boas condições, Bandeirantes idem, e no sentido contrário, na pista sentido interior, não há registro de lentidão nesta manhã aqui no estado de São Paulo. Para você, motorista que nos dá carona pela Campinas Mogi, o trânsito já começa a ficar carregado, chegando a Campinas, próximo ali ao trevo onde tem o hipermercado, onde tem os motéis, e dali até a entrada para a cidade de Campinas, próximo à CPFL, o motorista precisa redobrar a atenção. No corredor Dom Pedro I, a informação de hoje de um congestionamento de 5 quilômetros no limite entre as cidades de Jarinu e Atibaia. Um caminhão quebrou e ocupa faixa sentido Jacareí do quilômetro 85. Trabalho agora é complicado. Para retirar o veículo da pista, um guincho especial está sendo usado para remover esse caminhão e assim dar mais fluidez ao trânsito. Se você for a essa região de Atibaia e Itatiba, atenção redobrada no limite entre as cidades de Jarinu e Atibaia, porque o trânsito ainda tem reflexos desse caminhão quebrado nas primeiras horas do dia em plena rodovia Dom Pedro I. Aqui no trânsito urbano de Campinas, olha, eu imaginei que essa época do ano tivesse mais gente utilizando o centro da cidade, como também um espaço para compras. Afinal de contas, a primeira parcela do 13º caiu para quem é trabalhador pelo regime CLT. Os aposentados já foi bem antecipado, né? Já é tradição esse 13º vir muito antes. Mas tem alguns pontos, sim, mais carregados no centro de Campinas, como, por exemplo, a Avenida Francisco Glicério, em praticamente toda a sua extensão, desde o Hospital Maternidade até o cruzamento com a Moraes Salles. Mas o relato até agora dos comerciantes é de que está um tanto quanto tímido. Sexta-feira não. Sexta-feira o centro estava bombando para aproveitar as promoções de Black Friday, mas desde então, considerado normal, talvez mais próximo ao Natal, mais próximo à segunda parcela do 13º, e também tendo a ampliação do horário de serviço, é possível que aí sim o trânsito na região central também fique mais complicado. Por enquanto, nada de atípico para um dia útil, para uma terça-feira às 10 horas da manhã. O motorista deve ficar atento e deve ficar atenta a motorista quando for passar pela Avenida das Amoreiras. Novas câmeras no local já identificaram 188 condutas de risco. E aí a culpa não é da câmera, né? A culpa é de quem coloca em risco a própria vida, motoristas e pedestres. 188 condutas. Em que tempo, Heitor? Quanto tempo? 1 mês? 2 meses? Nananina, não. Em 4 dias de funcionamento. Por quê? Porque ali tem a faixa exclusiva para o ônibus, um retorno em área proibida e também flagrantes de estacionamento sobre a calçada. Aí é muito folgado. As câmeras de fiscalização foram ativadas na sexta-feira. Onde elas estão? Nos cruzamentos com a rua Alves do Banho, na região do São Bernardo, então Amoreiras com a Alves do Banho, e também no cruzamento da Amoreiras com a Avenida Senador Antônio Lacerda Franco, essa na região do Jardim do Lago. Até o momento foram 103 multas, infrações, por uso irregular da faixa exclusiva do ônibus, e é a exclusiva, não é a preferencial, 4 infrações por estacionamento sobre a calçada, e 81 motoristas foram multados porque fizeram retorno proibido na Avenida Senador Lacerda Franco. A multa por transitar na faixa exclusiva do ônibus é considerada gravíssima e no valor de R$ 293,47. É o mesmo preço que o motorista paga por usar um retorno em local proibido para sinalização. Estacionar em área que é passeio público, parar o veículo em cima de uma calçada é infração considerada grave e a multa é de R$ 195,40.
R$1,23. Os 2 novos pontos de fiscalização ficam entre as estações do BRT São Bernardo, Parque Industrial e Vila Rica. Por que elas foram escolhidas como áreas para esse tipo de fiscalização? Porque entre o ano passado e esse ano, 30 acidentes aconteceram por lá. Felizmente nenhum fatal, mas é um registro muito alto. E são câmeras que têm visão panorâmica de 360 graus. O tempo todo tem alguém ali monitorando pelo Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da ENDEC. A Prefeitura ainda tem outros pontos de fiscalização que foram inaugurados entre dezembro do ano passado e outubro desse ano. A Avenida das Amoreiras foi uma das escolhidas. Agora são 10h11. Vamos girar os nossos repórteres porque o Edilson Júnior segue acompanhando a denúncia contra o influenciador digital Thiago Schutz. Ele foi acusado pela namorada de tentativa de abuso sexual e de agressão. Imagens registradas por ela no celular. Recebeu o benefício da saidinha. Perdão. Ele está em liberdade. Edilson Júnior é o repórter. A vítima foi ouvida nesta segunda-feira na Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Salto. A advogada Laís Gamarra, de 30 anos, alega ter sido agredida pelo influenciador Thiago Schutz, com quem mantinha um relacionamento há 3 meses. Um vídeo gravado pela vítima mostra o momento em que ela arrumava uma bolsa. Logo após, acontece uma rápida discussão, seguida de gritos da mulher. Você tá com o cara, vagabundo? Você é pior! Pra mim você não nega! Pra mim você não nega. Pode chamar a polícia. Eu vou chamar. Tô esperando, vai lá pra mim. A polícia militar foi chamada. A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal de Sorocaba, que identificou múltiplas lesões. Em fotos feitas pela advogada, é possível ver marcas de agressões nos braços, pescoço e joelho. De acordo com um boletim de ocorrência, as agressões teriam começado após o influenciador tentar manter relações sexuais não consentidas. Após a negativa, passou a agredir a vítima com chutes e tapas. Ele também teria apertado o pescoço da mulher, que teria sido jogada ao chão. Bom, eu ouvi, procedi à oitiva da vítima, Ela foi bem clara comigo, as intenções realmente foi um ato monstruoso. Ela está cheia de hematomas ainda e todas as medidas pertinentes à polícia judiciária serão levadas a cabo. Ainda de acordo com o BO, Thiago também teria agarrado a vítima para tentar consumar o ato sexual. O influenciador foi preso e encaminhado à delegacia, onde negou as acusações. Thiago foi solto em audiência de custódia e, segundo determinação judicial, não deve se aproximar de Laís, nem tentar manter contato por redes sociais ou aplicativos de mensagens. A advogada da vítima recorreu da decisão. Nós estamos aguardando, houve um novo pedido de prisão preventiva agora na vara correta, na comarca de Salto, na 2ª vara criminal, no qual nós estamos esperando esse pedido ser apreciado para vermos os nossos próximos passos e o desvendar dessa causa. A Ordem dos Advogados de Sorocaba, a qual Laís é vinculada, divulgou uma nota repudiando as agressões sofridas pela vítima. A defesa de Thiago Schutz diz em nota que está colaborando com a Justiça, respeitando as determinações legais e que não comentará o caso até a conclusão das investigações. 10h14. A morte do torcedor do Palmeiras, Cauê Brunelli Desotti, Dr. Cauê, de 38 anos, ainda é investigada em Lima, no Peru. A expectativa é que o corpo dele chegue esta semana ao Brasil. Reportagem da Rádio Bandeirantes, a partir de agora, com o Igor Val. Cauê Brunelli Desotti, de 38 anos, era médico urologista especialista em cirurgia robótica. Ele atuava em consultórios particulares em Campinas e Limeira, onde morava. Em nota de pesar, a Prefeitura de Limeira reconheceu a dedicação do médico aos atendimentos dos pacientes e pelo profissionalismo e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Cauê se formou como médico na Universidade de Ribeirão Preto em 2013. Por 4 anos,
ele trabalhou como professor na Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique, em Araras. Ele deu aulas das disciplinas de Urologia e Clínica Integrada na universidade até o fim de outubro, quando anunciou sua saída da instituição. No post do dia 30 de outubro, a Liga Acadêmica da Faculdade se despediu, agradecendo o compromisso com a formação de novos profissionais. Um mês depois, os alunos e professores se despediram de Cauê. Além da grande paixão pela medicina, o doutor também amava o futebol e o Palmeiras, e atravessou o continente para torcer pelo time na final da Libertadores. Um dia antes da decisão, Cauê fez um passeio turístico pela cidade de Lima, capital do Peru. Segundo a polícia peruana, ele estava de pé no segundo andar de um ônibus aberto e bateu a cabeça nessa ponte. Um médico presente no local realizou os primeiros socorros, mas Cauê perdeu muito sangue e não resistiu. Segundo as autoridades peruanas, o veículo e o motorista não tinham licença para realizar aquele tipo de serviço. O Palmeiras utilizou as redes sociais para lamentar o ocorrido, manifestando solidariedade à família e aos amigos do torcedor. O corpo de Cauê deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Os familiares aguardam para realizar a cerimônia de despedida. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes.
10 horas 20 minutos, reforçando o convite. 4 da tarde tem o Brasil Gente, na primeira parte até às 5h30, em edição nacional, com Joel da Atena. Às 5h30, eu convido você a também saber o que acontece na nossa região. O tempo tá seco, né, meus amigos? O tempo tá bem seco e peço até perdão pela voz que não está como se esperava. No começo do programa até estava, mas os reflexos da temperatura alta e do calor que vem acompanhado por pouquíssima chuva, parece que está fazendo efeito aqui também nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Hidratação é fundamental, ainda mais para quem fala. São 10 horas e 21 minutos. Uma nova ferramenta lançada pelo Banco Central já está em funcionamento. Ela permite que qualquer cidadão bloqueie a abertura de novas contas bancárias em seu nome. A iniciativa tem o objetivo de combater fraudes financeiras. No Brasil, a cada minuto são registrados, em média, 4 golpes financeiros. É um absurdo pensar isso. Estamos falando aí de cada 15 segundos, no máximo 20 segundos, uma pessoa cai num golpe financeiro ou é vítima de uma tentativa, pelo menos. Um dos crimes mais comuns é a abertura de contas bancárias por bandidos que utilizam documentos de pessoas inocentes para movimentar dinheiro. A nova ferramenta chama BC Protege Mais. Ela permite que qualquer pessoa bloqueie o uso do próprio cadastro de pessoa física, o CPF, para abertura de novas contas. Só no começo dessa operação, mais de 7.800 pessoas já aderiram à ferramenta BC Protege Mais. O jornalismo da Band conversou com Cristiano Vicente, especialista em inovação e tecnologia, para explicar como funciona essa ferramenta e a expectativa de uso a partir de agora para proteger o nosso CPF. O primeiro ponto extremamente importante é que, de fato, ele é facultativo, então não é uma ferramenta automática que, a partir de hoje, todas as novas criações sem autorização serão bloqueadas. Não, as pessoas precisam acessar o site do Banco Central e optarem, né, para que não haja essa criação de conta de forma indevida. Um outro ponto extremamente interessante é que hoje essa ferramenta ela muda completamente a forma com que as fraudes vêm acontecendo para evitar que as fraudes ocorram, né? Então, o Banco Central acaba tendo uma atuação muito mais ativa agora nesse processo para evitar, né, todos os gastos que existem, todos os custos e fraudes que existem depois que uma conta corrente é criada. Só para a ordem de grandeza, né, no ano 2004, foram realizadas cerca de 5 milhões de tentativas de fraudes que foram bloqueadas por instituições. Então, agora o Banco Central traz mais essa ferramenta para ajudar e reduzir essa ocorrência, essas tentativas de fraudes bancárias também. Os criminosos estão, em geral, um passo um pouquinho à frente. Então, por mais que o Banco Central utilize de ferramentas para tentar identificar esses criminosos, obviamente eles já sabem de todo esse processo e utilizam alguns contornos aí para evitar esse rastreio. Então, neste sentido, entendemos que ainda é difícil identificar esses criminosos, tanto que o foco da ferramenta é simplesmente para bloquear a criação, né, e não na tentativa de identificar quem são esses criminosos que fazem esse tipo de fraude. O desafio é, de fato, a rastreabilidade, né? Cada máquina hoje vinculada à internet, ela possui um IP que é digamos, um endereço eletrônico daquela máquina. Só que, obviamente, os criminosos utilizam mecanismos para burlar esse rastreio, utilizam servidores de países lá fora que não têm tanta preocupação com esse tipo de tecnologia, até são um pouco coniventes com esse tipo de rastreabilidade. Por exemplo, países como Irã é um caso, ou a mesma Rússia. Então, os criminosos utilizam servidores nesses locais e aí, com isso, dificulta qualquer tentativa do Banco Central e de instituições brasileiras de localizar esses criminosos. Então, não imagino, no curto prazo, alguma ferramenta que consiga rastrear, atingir ou chegar nesses criminosos até o momento, né? Então, hoje, essa ferramenta ela vai auxiliar, obviamente, esses bloqueios de criação,
mas obviamente o consumidor também tem que ficar atento a eventuais contas que já foram criadas. Então, existe até uma outra ferramenta do Banco Central chamada Registrato, que todo consumidor pode acessar e verificar o que já tem no passado de contas que já foram criadas no CPF das pessoas, para que então elas possam contactar as instituições financeiras e bloquear o acesso a essas contas e cancelar essas contas também. Então, uma outra ferramenta disponível pelo Banco Central. 10h25. Esse é o Cristiano Vicente, especialista em inovação e tecnologia, falando sobre a ferramenta BC Protege Mais, novidade do Banco Central nesta semana já em funcionamento para tentar proteger a gente de golpes virtuais que infelizmente são mais comuns. E olha, esse número até agora eu estou assustado. Cada 1 minuto, 4 tentativas pelo menos de golpe virtual. Os mais comuns são aquelas ligações que a gente recebe o dia inteiro. Tenho certeza que teu celular também toca. E aí você recebe uma informação, uma máquina falando que é de algum banco ou de alguma loja de varejo, dizendo que foi identificada uma tentativa de compra no seu nome. A gente fica assustado, a gente fica com medo de estarem usando o nosso CPF e é aí que a gente cai na isca. É exatamente aí que a gente morde a chumbada, como diz no termo popular ligado à pesca, né? Você acaba, no susto, oferecendo todos os seus dados sem sequer perceber, e é aí que eles conseguem as informações. Essa é uma das formas. Tem vazamento dentro de empresa, tem vazamento dentro do serviço público, tem empresa que vende os nossos dados, e aí eles são usados para telemarketing, para fraude, para todo tipo de situação que você não autorizou. Mas a gente está muito vulnerável no mundo digital, infelizmente. Às 10h27, vamos seguir girando com as informações e a participação do nosso ouvinte. O DDD é o 19 97102 1493. 19 97102 1493. Daqui a pouquinho a sua participação aqui também no nosso Manhã Bandeirantes. Deixa eu trazer uma atualização de um político que está preso aqui no interior de São Paulo, cidade de Piracicaba, o vereador Cássio Fala Pira, parlamentar eleito pelo PL, e que surge agora uma nova denúncia contra ele. Vamos contextualizar primeiro o motivo da prisão, que já foi prorrogada pela Justiça. No último dia 5 de novembro, a Polícia Civil informou que a prisão temporária por crimes sexuais foi prorrogada por mais 30 dias. Ele nega essas acusações e está, neste momento, na cadeia de Tremembé, conhecido como o Presídio dos Famosos. O vereador Cássio Fala Pira, que tem esse apelido porque é o nome de uma página que ele utilizava para divulgar ações, pensamentos políticos, problemas da cidade lá em Piracicaba, foi denunciado por crimes sexuais. 12 vítimas procuraram a unidade policial para relatar denúncias parecidas. 4 delas foram enfáticas em dizer que alguns desses crimes aconteceram dentro do próprio gabinete do vereador na Câmara Municipal. Então ele está ainda dentro do prazo da prisão temporária que já foi prorrogada e que está para vencer, porque 5 de dezembro ou a polícia entrega o inquérito que dará continuidade a essa investigação e poderá colocá-lo como preso de forma preventiva, ou ele terá que ser solto. Porém, existe um outro inquérito por o vereador preso ter no seu celular imagens de abuso sexual infantil. O caso é investigado por um inquérito policial da Delegacia Seccional de Piracicaba e muitos dos detalhes são preservados, afinal de contas, estamos falando de um crime envolvendo crianças. Mas o celular do parlamentar já teria sido periciado, assim como outros dispositivos eletrônicos pertencentes a Cássio Fala Pira. Em nota, a defesa dele afirma que o material encontrado no celular é verdadeiro, mas tratava-se de conteúdo enviado a ele como uma denúncia contra uma outra pessoa. E isso aconteceu em 2022. Desde então, o material permanecia
no celular do parlamentar, que disse que estava ainda buscando mais informações para dar continuidade à investigação feita por ele mesmo, sem relatar qualquer autoridade policial. Os advogados afirmam ainda que vão tomar providências cabíveis para constatar a complexidade extraordinária ou força maior que justifica uma demora na conclusão desse inquérito policial aberto desde então. Ele segue preso pelos crimes sexuais, mas está sendo investigado também por manter sob sua posse esse tipo de material envolvendo crianças. A Câmara Municipal, através de um comunicado, declarou que acompanha de perto o desenrolar dos acontecimentos e todas as medidas administrativas e regimentais cabíveis serão tomadas. Em nota, o Diretório Municipal do PL, o Partido Liberal de Piracicaba, reconheceu a gravidade das denúncias e afirmou que, se forem confirmadas, vai abrir um processo disciplinar que poderá levar à expulsão do parlamentar da legenda. São algumas das investigações envolvendo políticos aqui da nossa região. Um último intervalo, na volta a gente fala sobre um projeto cultural que vai também discutir a arte urbana de Campinas nesse final de semana. Uma oportunidade de visitar algumas das obras espalhadas pela cidade que às vezes passam despercebidas no nosso cotidiano. São 10h31, o Manhã Bandeirantes volta em instantes aqui na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 35 minutos. Manhã Bandeirantes está de volta. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 27,7 graus, quase 28 graus, numa manhã quente mais uma vez. Porém, para a alegria do apresentador, que já quase perdeu a voz, com previsão de chuva e uma umidade relativa do ar alta em 64% nesse momento. Venta em Campinas, vento na casa dos 7 km por hora, segundo a medição feita na Universidade Estadual de Campinas. E chuva até agora, nada pelo menos. O acumulado das últimas 72 horas está zerado. Porém, Nath Luquezzi, dê a boa notícia para quem não aguenta mais respirar esse ar seco e cheio de poeira. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Sim, vem chuva por aí. Inclusive, tem alerta da Defesa Civil do Estado para chuvas generalizadas e tempestades severas. Também não precisa de tanto. Hoje e amanhã. Nunca vem tranquilo, né? Não é um chuvisquinho, não. É tempestade severa. Pois é, hoje com a chegada da frente fria, depois de um período de forte aquecimento aqui no estado, isso tudo aumenta a chance de chuvas rápidas e intensas, com possibilidade de episódios de tempestade severa entre hoje e amanhã. A máxima para hoje segue alta, 33 graus de máximas. Na quarta, a frente fria continua atuando no estado, com potencial para pancadas fortes, mas não são esperados grandes volumes acumulados para amanhã, não. Já na quinta-feira, a frente fria deixa de influenciar a região, ela avança ali para o Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a partir de sexta-feira, ao longo do finalzão de semana, teremos sol, aumento das temperaturas, sensação de calor abafado e sem previsão de chuva para o finalzão de semana, então a trégua é só hoje e amanhã. São 10 horas e 37 minutos. Desde junho desse ano, 16 artistas aqui da região estão fazendo uma série de intervenções artísticas em vários pontos de Campinas. Tem banco em forma de rinoceronte, por exemplo, ao MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Murais gigantescos na Unicamp, no distrito do Ouro Verde. Essas intervenções fazem parte do segundo Festival Ocre, que no último dia 29 reuniu esses artistas na Sala dos Toninhos com uma exposição, com vídeo imersivo, rodas de conversa, e que nesse final de semana, dia 7, domingo, vai convidar você a fazer um passeio pela cidade de Campinas, conhecendo um pouco mais da arte urbana, que às vezes a gente passa por ela, na correria do dia a dia, na rotina agitada que todos nós temos, e nós não nos deparamos com o quanto elas deixam uma cidade metropolitana como Campinas muito menos cinzenta e muito mais colorida. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, a idealizadora do projeto é a nossa convidada presente aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, a Gin Martins, artista visual, muralista, arquiteta, produtora cultural e que há 15 anos está em Campinas também trazendo um pouco da sua arte urbana. Gin, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes. Bom dia pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais sobre esse projeto tão grande aqui para Campinas. Ocre é o nome do festival, O que os Olhos Não Veem. E esse encontro dos artistas é uma oportunidade, foi uma oportunidade para vocês trocarem algumas ideias. Agora, para o campineiro, o passeio no próximo domingo é uma chance de, quem sabe, redescobrir a própria cidade? Exatamente. A ideia é contar com os olhos, mostrar uma possibilidade de visualizar a cidade com outros olhos, né? Com um olhar mais sensível para a arte urbana e nas suas diferentes vertentes, né? Porque quando a gente fala de arte urbana, a gente tem diferentes tipos de expressões artísticas, né? E a gente vai explicar sobre cada uma delas, ou como que elas estão inseridas, e tudo isso conectado com o espaço urbano.
Conta pra gente alguns dos locais, eu citei alguns dos pontos por onde estão as intervenções artísticas. Conta alguns outros locais que o campineiro, de repente, agora vai pensar, é caminho do meu trabalho. Então eu já entendi de onde veio esse desenho, de onde veio essa arte. Faz um pouquinho do roteiro pra gente aqui, Gin. Então, esse ano o projeto expandiu para muitos bairros, né? Então a gente começa pela Estação Cultura, onde a gente tem um mobiliário urbano da artista Catrine lá. Então a gente já vai começar falando sobre ele. Depois a gente vai passar pela Indec, né? O muro da Indec ali na Vila Industrial também, onde tem 2 obras grandes também, somadas as 2 obras, quase 40 metros de comprimento por 3 de altura. E depois a gente tem outros pontos também, como o Ouro Verde, né? O Terminal Ouro Verde, Terminal Campo Grande. A gente tem obra no CDHU Padre Anchieta, tem também dentro da Unicamp, no MAC, também em frente ao MAC, também uma escultura, e também terminal BRT Santa Lúcia, tem o BRT Aurélia e Jardim Garcia também. Então, a gente fez uma parceria muito legal com a Indec, né? Então eles disponibilizaram muitos espaços em espaço público, né? Onde muita gente passa ali para pegar um ônibus e poder ter esse contato direto com a arte ali. Nath Luquezzi, estamos conversando com a Gin Martins, artista visual, muralista e idealizadora do Festival Ocre em sua 2ª edição aqui em Campinas. Gin, você acredita que as pessoas estão começando a se familiarizar e a entender de fato o que é arte urbana? E nesse contexto, como que a gente pode discutir isso de uma maneira leve e tranquila? Sim, com certeza. Eu acredito que está tendo um movimento grande aqui em Campinas sobre esse entendimento, né? A gente tem São Paulo como uma grande referência, né? São Paulo é uma referência mundial, né? Quando a gente fala de arte urbana. E a arte urbana, ela está muito inserida em espaços de cidades grandes, né? Principalmente nas partes centrais e também periféricas, né? E a gente quer trazer esse entendimento do que é e nas suas diferentes vertentes. E a gente está tendo um maior conhecimento sobre, mas ainda assim acho que precisa atingir maiores públicos, né? Porque às vezes acaba ficando muito numa classe mais artística e também ter esse contato também do que é o grafite, do que é a pichação, do que é o muralismo, a escultura, o mobiliário urbano, todos esses tipos de vertentes que podem estar inseridas na cidade, né? O brasileiro já entendeu a diferença entre pichação e grafite ou isso ainda é a aulinha básica que vocês sempre têm que repetir? Depende muito, viu? Tem muitos casos, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Às vezes a gente se depara com questões, né? Que as pessoas acham que que seria a mesma coisa, o mesmo sentido, né? Mesmo propósito. Aí a gente tem que parar e explicar, né? E muitas das vezes, não dá para explicar também. Então, é isso. Esses tipos de projetos é interessante porque a gente traz mais conhecimento para a população. Alguns dos locais onde vocês trabalharam são prédios públicos. Houve uma resistência de alguma parte do poder público ou houve uma parceria por parte do poder público? Como é que funciona o festival e o trabalho de vocês em geral? Quando vocês, por exemplo, sugeriram fazer o grafite e a arte urbana no muro da Indec, foi bem aceita de cara ou foi preciso explicar e fazer essa catequese também da arte? Sempre é um grande desafio, né? Principalmente quando a gente pinta em penas, né? Que são as laterais dos prédios, né? A gente tem que passar por autorização muitas vezes, né? Dos proprietários, falar com todo mundo, precisa de autorização. E também na Indec não foi diferente, né? Também teve que ter reuniões internas para aprovação. Então tudo isso é mais conversado, explicado, entendendo que é um projeto que tem responsabilidade social, de entrega também, de entendimento educacional também. Então eles super compreenderam, foram parceiros com a gente e deu super certo. E são muitos artistas envolvidos em tudo isso. Eu fico curiosa para saber como que foi a escolha desses artistas e quanto tempo para cada um fazer ali a obra, finalizar essas obras. Sim. Então, eu trabalho, né, com muralismo, então eu conheço bastante gente daqui de Campinas, região, que trabalha também nessa área, né? O maior desafio era encontrar artistas que não fossem só do grafite e do muralismo, né? Então, artistas da escultura, do mobiliário urbano, conheço poucos ainda, né? Eu que fiz a curadoria. Então, do entendimento, né? Então, de trazer esse pessoal que não tem muitos projetos voltados
para a arte urbana quando a gente fala sobre escultura e mobiliário urbano, que também é um tipo de vertente, né, de arte, né, e aplicado em espaço urbano. Então, isso aplicado com grafite, com muralismo e nas suas diferentes técnicas, né? Então, artistas que pintam com stencil, com lambe. Então, a ideia era realmente trazer artistas de diferentes áreas, bolhas também, né? De diferentes locais da cidade e até fora da cidade, mas que fosse regional aqui e que representassem essa classe também, né? Então, alguém que representasse o grafite, representasse o picho, a escultura, o mobiliário, quem trabalha com lambe-lambe, com digital. Então, trazer essa diferente vertente, porque a ideia também era conectar esses diferentes artistas para que eles também pudessem conversar entre eles e inspirar de alguma forma para o seu trabalho virar cada vez mais autoral e amplo, né? Nós estamos conversando com a Jean Martins, idealizadora do Festival Ocre 2025, que no próximo domingo terá uma visita guiada saindo da Estação Cultura na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro de Campinas, e a gente já vai falar mais também sobre as inscrições. Mas antes, Jean, queria conhecer um pouco mais da sua história pelo seguinte: você vem para Campinas há 15 anos, você há 7 anos começou a trabalhar, atuar diretamente na área de artes visuais e já criou mais de 200 murais no Brasil e no exterior. Todos esses processos que a gente está falando agora de identificação do que é a arte urbana fora do Brasil também tem esse tipo de barreira ou há uma outra compreensão cultural por onde você passou fora da nossa casa aqui? Sim. Então, tem culturas diferentes, né? Então, aqui no Brasil, né, a pichação surgiu no Brasil, então lá não é tão, pelo menos os lugares que eu visitei não eram tão fortes assim. E tem muita questão do muralismo, também na região que eu fui. Eu pintei recentemente num festival de arte urbana na Bolívia, que foi muito interessante lá. Eles têm na cidade de Cochabamba, então eles falam muito sobre a cultura, então está muito interligado com o muralismo latino, né? E aqui eu já vejo, eu acho que também pela região que a gente está, em Campinas, o próximo de São Paulo, que São Paulo o grafite é muito forte, né? Então aqui também o grafite acaba sendo uma intervenção urbana com bastante representatividade aqui na região. Agora, falar uma experiência pessoal, eu me lembro de uma vez fazer uma cobertura de futebol na Argentina com outros colegas jornalistas, e aí quando você passa por vários locais em Buenos Aires, são prédios enormes com grafite, com arte urbana, imagem do Maradona, imagem do Che Guevara, imagem de todos os artistas que você possa imaginar. E aí, colegas brasileiros olhando e falando, olha que bonita a cidade, olha como fica diferente quando você tem a arte. Mas eram os mesmos que criticavam quando viam aqui no Brasil e olhavam e falavam, nossa, pra que fazer um desenho desse no prédio? E aí dá essa sensação de que quando você vê algo lá fora, parece lindo. Mas quando você vê um artista da sua cidade, no seu bairro, no seu caminho para o trabalho, causa um estranhamento. Você também tem essa sensação de que o que o gringo faz é lindo, o que a gente faz aqui no nosso quintal é vandalismo puro. Total. E eu acho que isso não se aplica só à arte urbana, acho que em várias áreas. Acho que o brasileiro tem muito disso, né? De valorizar muito mais o que é de fora do que é da cultura brasileira, né? Então, acho que nós artistas estamos aí também para trazer essa força da nossa cultura, né? Nas suas diferentes vertentes. Acho que também gosto muito do artesanato também, eu acho o bordado, assim, né? A gente tem uma tradição muito forte e não é tão valorizado, né? Tem alguns pontos no Brasil que são valorizados, mas ainda assim, acho que principalmente São Paulo, que essa região, acaba valorizando muito o que é fora, sendo que a gente tem uma cultura tão rica aqui e que precisa ser valorizada, né? Entendida. Como que é comercializar, entre muitas aspas, a arte? Porque a gente sabe que os artistas têm exatamente essa dificuldade, a dificuldade de precificar, querem colocar preço na sua arte. Você mesmo conseguiu já expandir para a área da moda, objetos. Como que é essa questão? Sim, é um desafio muito grande para artista, porque tem isso, né? Eu acho que
culturalmente tem essa questão de que a arte, não, quando ela vai para o comercial, ela parece que ela perde sua força, e muito pelo contrário, né? Se a gente conseguir encaixar isso com uma narrativa, né? Com um estudo que vem de longo tempo, tudo isso intensifica muito, e você mostra também o potencial comercial que tem isso, né? Então, acho que tudo isso dialogado de forma clara, assim, explicada também para o cliente, e também não só para o cliente, mas também para o coletivo, né? Da representatividade artística, eu acho que é muito válido, porque a gente tem conta para pagar também, muitas. Tem boletos, e acho super justo o artista receber por o trabalho que ele faça, né? Então, também tem esse entendimento, né? Acontece muitas vezes também, às vezes, da pessoa, olha, você tem um espaço aqui em casa ou no meu comércio, você não quer vir pintar? Eu te dou as tintas. E, não, tem um trabalho, tem um estudo por trás, né? De, não só da pintura, mas também da criação antes, né? Do preparo. Então, o artista ele vai pensar numa arte para aquilo, mesmo que seja comercial, mesmo que seja para fazer um logo para a empresa. Vamos falar assim, né? Que se a gente for abrir, se for só para o lado comercial, tem todo um estudo além da narrativa. Se caso ele for trazer a narrativa dele também, que ainda é mais amplo o estudo, né? Então, da técnica dele, enfim, do aprendizado de como aplicar com aquele material. Então, tem tudo isso que também tem que ser valorizado e tem que ser pago pelo tempo de dedicação daquele trabalho, né? Todas as obras que estão espalhadas pela cidade de Campinas possuem placas com QR Codes. Esse QR Code leva a gente para onde, Gin? Então, a gente tem 2 QR Codes, né? Um QR Code é para audiodescrição da obra. Então, essa placa também ela tem leitura em braille, então a gente traz muito forte essa questão da acessibilidade, né? Então, além da descrição na placa sobre o festival, sobre o artista, sobre o nome da sua obra e a dimensão, também com leitura em braille, a gente tem o QR Code com a audiodescrição, feita pelo próprio artista, onde ele vai falar sobre a obra visualmente, descreve visualmente ela, e também o conceitualmente. E a gente tem um outro QR Code que conecta com a realidade aumentada, que é a parte de inovação que a gente traz muito forte também no projeto. E também vai rolar um documentário sobre o festival. Isso é legal, né? Porque eterniza esse momento. Como que vai ser? Como que o pessoal de casa ele consegue acessar? Isso. A gente tem 2 tipos de documentário, né? A gente tem um documentário audiovisual, que vai lançar daqui a um tempo, né? Na hora que a gente finalizar todo o projeto, porque a gente tem ainda a visita guiada. E a gente está lançando, a gente pré-lançou agora no evento do dia 29, o documentário imersivo, que a gente fez ano passado. É uma extensão dele, dando continuidade, que é com aqueles óculos de realidade virtual. Então, você coloca aqueles óculos e aí você está inserido no espaço com o 360, no espaço que ele está pintando. Então, o artista está explicando sobre o seu trabalho, e aí você olha para todos os lados, assim, parece que você está imerso naquele ambiente, assim. E se você quiser participar do Festival Ocre 2025, vem aí a visita guiada no próximo domingo, dia 7 agora de dezembro, da Estação Cultura. Vão sair todas essas pessoas que vão aderir, juntamente com os artistas, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no centro da cidade. Já tem um horário definido para o início do evento? A gente está marcando 8h45 para a gente conseguir sair às 9 horas mesmo, porque tem muita coisa para passar, e voltando por volta do meio-dia. Precisa fazer alguma inscrição antecipada? Isso, a gente abriu as inscrições no dia do evento e hoje a gente vai lançar na página oficial lá do Instagram da Ocre, com inscrição antecipada, porque as vagas são limitadas. O Instagram é @ocre.art. E é tudo gratuito. Tudo gratuito. O ônibus, a visita, só chegar. Convite feito, então quem for no domingo presencialmente vai ficar dependendo se ainda sobrou alguma vaga pelas inscrições antecipadas. Isso, exatamente. Então não perca tempo, siga ocre.art, @ocre.art nas redes sociais, faça também a sua inscrição e participe desse evento que vai fazer com que a gente veja Campinas com outros olhos, os olhos dos artistas aqui da cidade e da região, e os artistas que escolheram Campinas também como o seu palco, o seu painel. Caso da nossa convidada, a quem agradecemos muito a presença aqui nos nossos estúdios, a Gin Martins, idealizadora do Festival Ocre 2025. Gin,
Sucesso para você, parabéns pelo trabalho, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar de arte também aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. 10 horas e 54 minutos, um último intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, 10 horas e 58 minutos, dezembro, mês de férias escolares, dezembro, mês em que a gente faz aquela emenda de um feriado no outro, do Natal já estica até o Ano Novo. Para muita gente, período de férias, quando você consegue conciliar também com o calendário da garotada. E aí, fazer o que com a criançada em casa, num dia de semana? Uma das opções está na Lagoa do Taquaral. A tirolesa, a partir de agora, Nath Luquezzi, que geralmente ela é aberta aos finais de semana, feriados, agora
liberou todos os dias. Todos os dias da semana, desde ontem, das 10 da manhã até as 6 da tarde, por conta mesmo desse período de férias. A previsão é que ela vai permanecer assim até o final de fevereiro. A bilheteria da tirolesa fica próxima ao espaço Taquaralzinho, com entrada pelo portão 1. A expectativa para férias é atender aí cerca de 3.000 participantes por mês. É um equipamento de diversão para todos e a primeira escada da tirolesa tem 8 metros, a segunda tem 12 metros. O primeiro trecho que atravessa o parquinho e a lagoa tem 300 metros de distância e o segundo trecho que volta para ali próximo dos pedalinhos tem 235 metros. A trajetória da tirolesa finaliza ao lado de um deck que ficou pronto há poucos dias, onde também são comercializados petiscos, bebidas e os participantes podem apreciar a vista e fazer aquela famosa foto. Os valores do passeio são R$ 65,00 individual e de volta ou em dupla, R$ 60,00 e de volta por pessoa. Você pode adquirir o seu ingresso por taquaralaventura.com.br. Nos dois devem ser feito um cadastro. Quem pode utilizar a tirolesa, né? Fica essa dica, essa dúvida. Crianças a partir de 3 anos de idade podem já usar tirolesas, claro, acompanhada de um adulto. E a partir dos 5 anos de idade, com mais de 30 quilos, aí sim as crianças já podem ir individualmente. Vou trazer a sua mensagem assim que terminar um recado que eu vou contar para você. 19971021493. A mensagem é principalmente para você, aposentado, você que está em busca de um plano de saúde, você que quer cuidar da sua saúde e da sua família. O Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos e a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e nas nossas cidades vizinhas. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica na Avenida Andrade Neves, tem clínica na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E o Plano Vital do Saúde e Beneficência tem um grande diferencial. É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Tudo isso por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Quer conhecer mais? Quer tirar alguma dúvida? Saber como esse plano que cabe no seu bolso vai fazer a diferença na sua vida e para sua família? Então entre em contato agora pelo telefone DDD 19 3500 1500 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Ouvinte, participa conosco dessa edição do Manhã Bandeirantes pelo 19 97102 1493. Oi. 11h02, você manda a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio, a gente compartilha a sua opinião, a sua sugestão de tema, a sua informação no microfone da Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia para todos da Band aí. Bom dia, Nath. Bom dia. Oi, Heitor. Oi. Que esses caras aí da direita aí, os homens de Deus, né? Os homens de família, os homens de Deus. Que esses caras aí estão cometendo de crime aí, né, rapaz? Ó, esse vereador que foi preso aí é brincadeira, né? É vereador, é prefeito, é governador, sabe? Os homens de Deus, como aquele Caiado lá de Goiás. É, fazer o quê, né? E é o PT que comete crime. Muito obrigado. Ai, as eleições 2026 prometem. Às 11h03, agradecendo ao Cícero, que foi quem mandou pra gente esta mensagem. A participação também aqui do Edivalmi Massa, dizendo que uma dica para quem está com as crianças em período escolar e precisa dar um jeito na criançada é levar a garotada na casa dos avós. Que delícia. Para as crianças é sempre uma delícia, para os avós. Os avós vão amar. Eles gostam. Amam.
Agora, que dá trabalho, dá. Muito trabalho. Você dava muito trabalho pros seus avós? Ah, eu dava trabalho pra qualquer um, né? Eu era uma criança que dava muito trabalho. Mas pra minha avó, às vezes eu me fazia uma carinha de santa e ela comprava tudo que eu queria. Mas eu amava. É muito típico bom, né? de vó. É bom demais. Você sabe que eu tenho uma teoria de por que os avós... Pode ser uma teoria doida que é da minha cabeça, mas vamos lá. Por que os avós geralmente são mais adocicados do que os papais, do que a mãe, do que o pai? Saber. Por que a avó... Todo mundo já ouviu essa frase, todo mundo já sentiu isso na pele. Você não é mãe, eu também não sou pai, mas enfim, tenho sobrinhos. Então eu vejo a diferença de comportamento, por exemplo, da minha mãe, quando era mãe, pra quando é avó. Então, quando é o papel de mãe, é aquele puxão de orelha, não necessariamente literal, mas aquele puxão de orelha, aquela bronca, aquele comportamento mais rígido. Aí quando é neto, neto pode fazer o que quiser, pode comer bolacha antes do almoço, pode pisar com o pé sujo no tapete, coisa que como filho não poderia. Qual é a minha teoria? Quando você é mãe, quando você é pai, você não tem concorrência. Então, você vai ser amado como mãe, como pai, pelo seu filho, porque não tem outra mãe. É verdade. Não tem outro pai. Apenas em casos extraordinários. Agora, avô e avó tem concorrência, né? Sim. É avó materna, avó paterno. Avô materno, e assim vai. Então, querendo ou não, no fundo, acho que a mamãe que foi mais rígida, ela quer ser uma vovó mais legal do que a outra vovó do lado de lá, Olha não é só, não? Nunca tinha pensado nisso. Mãe e pai não tem concorrente, avó tem. É verdade. Então, bom, isso tô eu falando como a cabeça de filho e neto. Conte, vozes da sua cabeça. Não como pai, nem como avô. Sim. Vamos ver se um dia isso vai acontecer. Mas, olhando de fora, eu tenho essa percepção. Que a mamãe fica mais doce quando é vovó. Talvez pela idade, pela maturidade, por não ter as mesmas responsabilidades. Você não tem que criar, educar diariamente, alfabetizar, tá ali no dia a dia. Você vive mais a parte boa, né? Mas eu já vi muitas vezes minha mãe deixando minha sobrinha fazer coisas que, se fosse no meu tempo de criança, não passariam nem perto de Teve uma polêmica recente, né? Que alguns estudos dizem que os avós amam mais os netos do que os próprios filhos. Eu não sei se é verdade. Eu perguntei pra minha avó, ela negou até o fim. Disse que não, que são amores diferentes. Amores não sei. diferentes é uma boa definição. Mas amor é algo tão subjetivo, é muito né? subjetivo. Pra medir numa pesquisa assim. Mensagem de áudio, mais uma do nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia, Marco. Bom dia. Heitor, eu vou falar um pouquinho da mudança da carteira de habilitação. Eu acho o seguinte, cara. Não vai mudar muita coisa. Sabe por quê? Porque muita gente vai lá na autoescola para quê? Só para conseguir tirar a habilitação. E olhem que muitos desses que dirigem desde pequeno, que o pai largava o carro na mão das crianças e aprendia, mas vinha com os mesmos erros, né? Que aprendia com o pai a dirigir. Só que é o seguinte, cara, na hora de fazer os exames, vai ter que saber fazer. Você vai ter que fazer o percurso. Se você fizer errado, vai ser reprovado. Certo? Então não adianta. Eu acho que se for para baixar mesmo o valor, que é muito alto na autoescola, tá valendo. Porque a pessoa aprende mesmo e depois você vê os erros. A pessoa sabe conduzir, mas dirigir de verdade, Heitor, ter responsabilidade, não passar no sinal fechado, não dirigir com o celular, não beber para dirigir. Isso aí é uma coisa que não adianta, não vai se ver na hora lá do teste.
é da pessoa. A pessoa tem que fazer isso aí. Eu acho que deveria ser mais multas com valor mais alto do que é. Muito mais alto. Eu acho que está muito suave. E moto nem se fala, né? Moto eu nem vou falar. Que por mim, eu acho que nem teria moto, né? Se eu pudesse. Mas não sou eu que decido isso aí. É isso aí, Heitor. Vamos ver, né? Se pelo menos o preço diminui. Essa é a grande questão, né, Marco? Se essa mudança vier para permitir que pessoas que hoje não têm condições de tirar uma carteira de habilitação consigam, com um preço mais barato, usar essa ferramenta profissionalmente, eu acho que já é um ganho. Vamos ser honestos, gente. Vamos lá, vamos falar alguma coisa. Porque eu tô vendo muita gritaria, muita choradeira, que eu fico na dúvida se é porque o projeto é de um determinado viés político que está no governo. É sempre assim. No caso das autoescolas, a sensação que me passa é o medo de perder uma reserva de mercado. Hoje, com a obrigatoriedade, ou até ontem, com a obrigatoriedade, a autoescola não precisa ir atrás de cliente. A autoescola precisa mostrar pela publicidade, mostrar pelas suas redes sociais, pela qualidade do seu trabalho, que ela é melhor do que a outra autoescola. Mas se você precisasse tirar a CNH, você teria que passar pelo processo do CFC, o Centro de Formação de Condutores. O CFC, na parte teórica, ele pode perfeitamente ser estudado em casa. Pode. Você precisa realmente passar tantas horas numa sala de aula para saber que aquela placa de sinalização em que tem uma seta virando para a direita, significa que quando você estiver dirigindo, você tem que virar para a direita? Você realmente precisa pagar para aprender que o semáforo, a cor vermelha é para você parar, o amarelo, se bem que tem gente que não sabe até hoje, o amarelo é atenção, pode passar no amarelo, mas atenção, e o verde é que está liberado? Você precisa ir a uma autoescola, sentar numa aula, pegar uma apostila para saber que se uma senhora estiver atravessando na sua rua, você freia e não atropela essa idosa? Óbvio que não. Agora, existem questões mecânicas, técnicas, de primeiros socorros que estão também no Centro de Formação de Condutores. O brasileiro estuda para passar na prova. Ou alguém lembra a aula de pistão se você precisar de um serviço mecânico na rua? Não lembra, não vai lembrar. A menos que seja da sua formação técnica. Primeiros socorros, eu acho que isso tem que ser ensinado na escola. Isso tem que ser ensinado para todo mundo. Como fazer uma massagem cardíaca, como se comportar diante de um acidente. E aí, você não passou pelo CFC, né? Ainda não. Tem uma aula que é assim, é um Brasil urgente sem filtro. É mesmo? Mostra uns acidentes, corpo esfarelado para um lado, cabeça dilacerada para o outro. Isso faz o trânsito ser mais seguro? Não. Isso assusta mais o motorista. Isso assusta mais a pessoa que vai fazer o exame depois. Ponto. Na parte prática, você colocar alguém para fazer o exame sem essa pessoa ter passado pela aula é meio que legitimar a malandragem. Como é que você aprendeu a dirigir se você não pode pegar um carro para dirigir sem carteira de habilitação? De alguma forma você dirigiu. Escondido. Dentro de casa não é. No simulador de videogame não é. Então é como legitimar a malandragem. Ok. Estando nós num país onde a malandragem ela é oficializada em todos os seus poderes, pelo menos é uma forma de você mostrar, dizer o seguinte: ok, a partir de agora você não precisa mais pagar para ter aula e aprender a dirigir. Se você souber dirigir, você vai lá, se inscreve para fazer a prova prática e se garante com o resultado. Porém, você precisa aumentar a fiscalização agora. Se você deu essa brecha que vai facilitar com que as pessoas que hoje já cometem uma irregularidade possam se regularizar para trabalhar como Uber, para trabalhar como entregador de mototáxi, ou para trabalhar como motofrete, enfim, motoboy. Então, aumenta a fiscalização. Então, pesa de um lado, pesa do outro. Eu tenho mais ou menos a sensação de que as
as autoescolas vão virar como um cursinho pré-vestibular. Para você fazer uma faculdade, você precisa ter um ensino médio completo. Para você tirar a carta, você precisa saber dirigir. Se você se garante hoje de fazer um vestibular da USP, da Unicamp, fazer a prova do Enem, vai lá, se inscreve e faz. Se você não se sente preparado, você procura um cursinho pré-vestibular. Paga por esse curso e sinta-se mais preparado para fazer a prova. Não acho que seja ruim essa ideia. Acho que ela vai facilitar o acesso legal de quem hoje já está dirigindo. E na boa, o que tem de gente que passou por CFC, que passou pela prova prática, pelas aulas noturnas, pelo simulador e não sabe nada de volante, é um péssimo motorista? Tá sim. Então a autoescola não garante que você vai ser um bom cidadão. Ela garante que você vai estar apto a fazer a prova. Se você não se sente preparado, procure uma autoescola. Se você se sente preparado para fazer a prova, se garanta. Vai lá, faça o exame e receba a carteira de habilitação, como tanta gente faz. Tem novidade só pra gente explicar tecnicamente, Nath Luquezzi? Porque agora já está valendo essa lei, né? Sim, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou na última segunda-feira, ontem, uma medida que simplifica, então, a obtenção da CNH. Segundo a resolução, o Ministério do Transportes oferece todo o curso teórico online e de graça, acabando, então, com a exigência de 45 horas de aulas teóricas nas autoescolas. Outra mudança, a exigência mínima de 20 horas de aulas práticas cairá para apenas 2 horas. O candidato escolhe se faz essa preparação na autoescola ou com instrutores autônomos que agora serão credenciados pelos Detrans. O cidadão ainda terá que comparecer presencialmente às etapas obrigatórias, como, por exemplo, a coleta biométrica e a um exame médico. Todo o restante pode ser feito de forma digital. O processo para motoristas profissionais também vai ser modernizado. A abertura do processo para tirar a CNH pode ser feita pelo site do Ministério do Transporte ou pela carteira digital de trânsito. A resolução aprovada nesta segunda-feira, então, passa a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. Olha que loucura, 20 milhões de brasileiros hoje dirigem sem carteira de motorista. É muita coisa. Então, uma vez permitindo que essas pessoas se regularizem, a fiscalização deve aumentar também. Então essa é a hora de quem está irregular. Não dá para imaginar que todo mundo ali vai ser parado numa blitz. Não dá para imaginar que numa blitz de lei seca vão pedir documento de todo mundo. Não tem como. Senão o negócio não anda, senão você trava uma cidade. Imagina, você faz uma blitz da lei seca, vamos falar aqui em Campinas. Você pega às 6 horas da tarde, você coloca ali as viaturas fazendo uma blitz de lei seca, ou um pouquinho mais tarde que seja, numa Francisco Glicério, numa Francisco de Paula Souza aqui perto da gente, numa Sul-Leste da vida. A prioridade ali é saber se o motorista tá bêbado. Se você para, pede documento um por um, checa documento um por um, você trava uma cidade como Campinas, aí você vai ficar irritado porque, fazer blitz seca agora, blitz dessa hora. Entendeu como não é simples você organizar uma sociedade quando você é parte do poder público? Alguns erros são meio gritantes. Outros, enfim, você nunca vai agradar todo mundo. Mas acho que vale a discussão, tá? Acho absolutamente válida a discussão. Acho que quem é contrário tem mais é que se manifestar mesmo. Mas vamos observar o que é realmente opinião contrária, com argumentos, com fatores técnicos, com fatores de segurança, e o que é grito de quem vai perder a reserva de mercado. As autoescolas vão ter que ser muito mais atrativas do que são hoje. Vão ter que ser muito mais educativas do que são hoje. Não basta oferecer a apostila para a pessoa passar na prova, porque isso ela pode conseguir na internet e estudar em casa sem ter que pagar mais ainda por isso, porque tudo nesse país você tem que pagar. Mas a prova prática me parece difícil de fazer, pra mim, que não dirijo. Ainda mais quando o instrutor não tem boa vontade com você, né? É. Aí fica mais difícil ainda, muito mais difícil. Você vai fazer ainda o processo de autoescola, né? Vou ter que fazer todo o processo. O que vão cobrar, um teste que certamente vai ser feito é o da ladeira. Que é geralmente o que mais... Baliza é o primeiro lugar, que acho que é o que mais trava as pessoas. Posso te falar uma coisa? Confesse. Eu tirei carta de habilitação em 2008. Até hoje, se eu puder, eu fujo de baliza.
Até Fica hoje. rodando, não para. Eu procuro uma vaga em 45 graus, eu procuro aquela baliza que tem um carro lá na frente, que daí você não tem problema. Aquela apertadinha, Nossa. horário de pico, Não. no centro da cidade, se eu puder... Passa reto. Se eu puder, eu evito o mico. 11h19. Vamos falar da novidade sobre o imposto de renda, a reforma do imposto de renda, depois da assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que isenta quem ganha até R$5 mil a partir de 2026. Então, a partir de janeiro, o trabalhador não terá mais aquele desconto mensal já direto da folha. Isso também é um dinheiro a mais que sobra no final do mês. E em 2026... o trabalhador que recebe até R$5 mil ainda vai ter que fazer a declaração, porque ela é referente aos ganhos de 2025. Já em 2027, quando a declaração é feita referente aos ganhos de 2026, aí não precisa mais abrir aquela página que é sempre um bicho de 7 cabeças. Aqui no estado de São Paulo, o governo federal fez um levantamento apontando que 3.700.000 paulistas vão ficar isentos do imposto de renda após essa novidade, que foi promessa de campanha e que aos 45 do segundo tempo sai do papel. O Manhã Bandeirantes conversou com um dos responsáveis por esse projeto, um dos responsáveis por colocar em prática também a nova lei que, repito, estará em vigor já a partir de janeiro. Aliás, Nath Luquezzi, foi motivo de um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em rádio e televisão no último domingo. Pronunciamento longo, com uma cara de propaganda eleitoral, mas que trouxe algumas informações para quem ainda não tinha conhecimento dessa nova lei. Inclusive, o Lula mostrou cálculos para que os beneficiários, pela medida, tenham uma noção mais real de quanto eles poderão economizar ao não pagar mais o imposto de renda. Então, ele disse o seguinte: com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4 mil em um ano. É quase um 14º salário. Ele lembrou também que a compensação para os cofres do Estado virá sobre a taxação dos super ricos, de pessoas que ganham 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro. Então serão 140 mil super ricos incluídos na cobrança de 10% de imposto sobre a renda. Segundo o presidente, o dinheiro extra nas mãos dos beneficiários deve injetar 28 bilhões na economia. A nova lei não faz, entretanto, uma correção da tabela do IR. A novidade é apenas a aplicação da isenção e de descontos para essas novas faixas de renda. Então quem ganha mais de 7.350 continua pagando 27,5% de imposto de renda. Nós conversamos com o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, o secretário Marcos Pinto. Inicialmente seria uma entrevista gravada, mas em tempo real, mas por solicitação da assessoria de imprensa, por outros compromissos. O que foi combinado é que nós enviássemos as perguntas e ele respondesse através de mensagem de áudio. Não é a forma preferida que a gente gosta de levar a informação até você. Porém, o assunto é importante, são muitas as dúvidas, e nós questionamos ao secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, quais as consequências imediatas para o trabalhador brasileiro a curto e médio prazo da isenção do imposto de renda. Olha, acho que as consequências são muito positivas. Em primeiro lugar, as pessoas que ganham até R$5 mil vão estar isentas de imposto de renda. Isso, para as pessoas que estão próximas, ganhando próximo de R$5 mil, isso é quase um 14º salário ao ano, tá? Além disso, as pessoas que ganham de 5 mil a 7.350 vão ter um grande benefício de redução do imposto de renda. Isso, pensando na economia, o que vai acontecer? Essas pessoas têm uma propensão a consumir muito maior do que as pessoas que estão sendo tributadas pelo imposto mínimo. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas vão dinamizar a economia. Elas vão pagar dívidas, elas vão investir talvez na educação dos filhos, elas vão poder consumir algo que elas sempre desejaram. Isso dinamiza a economia, faz com que a economia cresça mais. Além disso, eu acho que tem uma consequência que foi pouco falada, mas é muito importante. A gente tem um nível de informalidade no Brasil muito grande.
E você reduzir a tributação do trabalho ajuda muito a reduzir a informalidade. Então, a gente deve esperar, acho que isso vai aparecer nos indicadores nos próximos anos, um aumento da formalidade na economia. As pessoas, ao invés de seguir um caminho de trabalhar de maneira informal, às vezes até como MEI, quando na verdade elas são trabalhadoras assalariadas, isso vai diminuir, porque as pessoas vão poder trabalhar realmente como empregados formais, CLT, da maneira adequada. Nós questionamos também a respeito da tabela não sofrer com defasagem daqui para frente. Quais mecanismos podem ser criados pelo governo federal para que no futuro a tabela de isenção do imposto de renda não volte a ter a defasagem sobre as classes trabalhadoras? Olha, eu acho que a grande mudança que foi feita com essa reforma do imposto de renda não está só na isenção que foi dada para quem ganha até R$5.000. Está na forma como foi financiada, vai ser financiada essa isenção. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente não está aumentando o imposto sobre consumo, que é um imposto que penaliza a própria classe trabalhadora, mas sim a gente está aumentando o imposto de renda. Mas não o imposto de renda de quem ganha pouco, o imposto de renda de quem ganha muito, daqueles que ganham mais de R$1 milhão por ano e que hoje pagam muito pouco. Enquanto um trabalhador assalariado paga na média cerca de 10% de imposto de renda, porque tem isenções, porque tem dependentes, as pessoas que ganham mais de R$1 milhão hoje pagam cerca de 2,5% só de imposto. Então a gente encontrou uma forma de financiar eventuais correções da tabela do imposto de renda no futuro. E essa é a maneira correta de fazer isso. Não é tributar os produtos que são consumidos pelos trabalhadores, é tributar a renda dos mais ricos que hoje pagam muito menos que os mais pobres. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, também falou a respeito do pronunciamento do presidente Lula e de como o governo federal tenta comunicar à população sobre essas novidades sem deixar dúvidas sobre desconto, sobre declaração e sobre quem tem o direito a essa nova regra do imposto de renda. Eu acredito que sim, porque o presidente Lula deixou muito claro exatamente esse ponto da justiça da medida que foi adotada. A gente está dando uma isenção para quase 15 milhões de brasileiros, de um lado, e de outro lado está tributando 140 mil pessoas. E não é que a gente está fazendo... o que a gente está fazendo não é assim, olha, vamos impor um imposto absurdo, altíssimo, sobre essas 140 mil pessoas para ser suficiente para financiar a isenção para os 15 milhões. Não é isso que está sendo feito. A gente está pedindo que elas paguem um mínimo de 10% ao ano. Hoje, elas pagam em média 2,5%, essas pessoas que ganham R$1 milhão. Elas vão passar a pagar 10%. E se por acaso tiver uma pessoa que tem essa faixa de renda e já paga 10%, ela não vai ter que pagar mais nada. Então, acho que o pronunciamento do presidente Lula foi muito feliz, porque ele destacou não só o lado do benefício, para quem ganha até R$5.000, como a forma justa do ponto de vista social com a qual esse benefício vai ser financiado. Esse Marcos Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda do Governo Federal, falando sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. Aqui no nosso encerramento, deixa eu agradecer a participação do Edmilson. O Edmilson, Nath Luquezzi, concorda com a minha teoria de que as avós e os avós, quando eram papais, quando eram mamães, ainda são, né? Mas na função de pai tem um comportamento. Na função de avô é muito mais adocicado. Por quê? Porque avô tem concorrência. Do outro lado também tem avô. Pai e mãe não tem. Ele diz o seguinte: sua teoria é fato. Quando chego em casa, minha mãe, com os meus filhos, às vezes ela nem olha para mim. Quando o Edmilson chega na casa da mãe dele, os filhos estão juntos, esquece. Já vai direto abraçar os netos. Nem lembra do filho. Que dó. Aí depois que ele cobra, mãe, tô aqui também. Aí ela, filho, vai lá, dá um abraço, dá um beijo. Outra teoria que bate com a sua, escreve o Edmilson. As avós voltam a ser mãe de uma forma mais carinhosa e permissiva. Também é a chamada mãe adocicada. É o papel das avós.
E um beijo para todas as vovós que estão nos acompanhando. Melhor, dá para pular a etapa de ser mãe e virar sua avó. Nath Luquezzi, você vai falar com mamães, vovós, papais, titios, gente de todas as idades a partir de 1h30 da tarde, 1h35 mais ou menos, no Band Mulher, que hoje tem quais atrações? Final de ano, todo mundo precisa arrumar uma mala, né? Vai pra praia, vai viajar de avião, enfim. Então hoje vamos trazer exatamente isso. Como arrumar a mala sem precisar levar exageros. Levar uma mala que você não vai chegar no destino e vai falar, esqueci tal coisa. Mala prática pra você. Vamos falar também sobre remoção de tatuagem. Teve um boom aí, principalmente os famosos tirando tatuagem do ex, da ex. Tatuagem de casal é pedir pra dar errado. Pois é, mas tem laser hoje em dia pra retirar. E teremos também receita. Hoje teremos uma tortinha de chocolate branco com frutas vermelhas. Combina? Eu não sei, vamos ver. Vou experimentar 1h30 da tarde. Acho que deve ser bom. Será que sobra pra levar pra redação ou acaba antes no estúdio do Band Mulher? Viu? Tem uma formiguinha por lá que acho que não vai deixar. Mas 1h30 da tarde eu te espero com todos os babados do mundo dos famosos também. Até amanhã, Nath. Até. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som. Edson Souza. Não, Edson Souza é outro. Edson Freitas na Central Técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço pra você. Vem aí o Nossa Área. Continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Se você é um